Olá, meus queridos alunos, estamos de volta agora para uma aula sobre os moluscos. Estamos aí na nossa sequência de aulas de zoologia. Você sabe que nessas aulas de zoologia eu tenho deixado algumas apostilas no meu site. Esse site que vai aparecer aqui embaixo, profdorival.com.br. Você vai lá, entra na seção Biologia dentro do site e vai estar lá Zoologia. Em Zoologia você tem as apostilas, por exemplo, você vai encontrar essa apostila aqui, ó, dos moluscos. São só 2 folhinhas que você vai preencher no decorrer dessa aula. Então você vai assistindo essa aula e vai preenchendo a apostila. Ah, por que você não deixa a apostila já preenchida? Porque a aula fica muito passiva. Você fica só ouvindo, vai dar sono. Eu prefiro que o aluno faça alguma coisa, interaja com alguma coisa. Então você vai prestando atenção aqui no vídeo e vai preenchendo a apostila. Ao final, então, você vai ter essa apostilazinha aqui devidamente preenchida para você estudar. Uma outra coisa é a seguinte, eu como professor não sou muito preocupado com aquele vasto vocabulário da biologia. Se você pegar livros como Amabis, o capítulo de molusco, nossa, vai ter informação demais, muita informação. A ideia aqui é fazer você entender direitinho como é que os bichinhos funcionam, como é o corpo deles, a classificação. Até porque, para o seu aprendizado, acho que é mais importante esse entendimento de como o bichinho funciona do que ficar preocupado com nomes, detalhes, em cima de detalhes, porque a biologia é enorme, né? Se for por esse caminho. Então, é uma aula para você realmente entender o filo molusca de uma forma leve, de uma forma agradável. Vamos lá? Então, vamos começar pensando em como é a estrutura do corpo dos moluscos. Vamos lembrar que eles são triblásticos, celomados e protostômios. Ah, mas o que é tudo isso? Se você não lembra o que é isso, assista a minha aula de embriologia, que é a primeira aula da série de zoologia que eu fiz. Se você for lá na aula de embriologia, você vai ter o que é um triblástico, o que é um celomado e o que é um protostômio. Esse é o primeiro filo triblástico, celomado, protostômio que nós estamos estudando. Os moluscos também têm um corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Cabeça, pé e massa visceral. Essa é a divisão do corpo do molusco. Vamos ver o que significa isso? Cabeça, pé e massa visceral? Vamos pegar aqui esse caracolzinho como modelo. Veja bem, a cabeça, óbvio, tá ali, ó. Ali a cabeça. Tudo bem? O pé, claro, vai estar na base. Olha ali o pé. Esse pé, inclusive, é musculoso. Se você botar uma lesma, um caracol para andar sobre o vidro e você olhar por baixo, você vai ver que ele tem umas ondas de contração, ele vai contraindo em onda e isso vai empurrando o animal para frente, né? Repare que quando a lesma anda também fica um rastro, porque ela produz um visgozinho para deslizar melhor. Então esse pé aí é musculoso. No caso de um gastrópodo, como esse aí, ele vai ajudar a andar. Mas você vai ver que tem moluscos que o pé ajuda a cavar. O pé vai ajudar a cavar para ele se enterrar na areia da praia. Nos cefalópodes, como a lula, como o polvo, os pés são os tentáculos. Então isso varia, mas está lá o pé. Cabeça, pé e a massa visceral, ou também chamado de saco visceral, que é essa região que abriga os órgãos internos do molusco. Então o saco visceral ou massa visceral vai abrigar os órgãos internos. Então tá aí, a divisão do corpo do molusco básica é essa. Cabeça, pé e massa visceral. Vamos seguir em frente. O que mais? Essa massa visceral ou saco visceral é revestida por uma estrutura que nós chamamos de manto ou páleo. Manto ou páleo. O que é esse manto, então? Esse manto é uma dobra da epiderme e ele desempenha várias funções. Por exemplo, é um manto que secreta a concha. Nem todo molusco tem concha, uma lesma não tem, mas muitos moluscos têm concha, que deixa o corpo mais protegido. E quem secreta a concha é o manto, além de realizar outras funções que já eu te mostro. O manto também pode se prolongar além do saco visceral e criar uma cavidade, a chamada cavidade do manto. Na cavidade do manto pode ter guelras, se o molusco for aquático, ou funcionar como um pulmão, se ele for terrestre. Então, a cavidade do manto pode ser muito vascularizada e servir como trocas gasosas. Onde é que está a cavidade do manto? Vamos voltar àquele desenho? Aqui o desenho.
Bem, a cavidade do manto está aqui, ó. Olha lá. Então, ela pode ter essa função também de trocas gasosas. Ela vai ser muito vascularizada e ter essa função. Eu disse para vocês que o manto secreta a concha e pode também ter outras funções. Uma função interessante dele é a produção de pérolas. As pérolas são produzidas por alguns moluscos. Tem gente que cria esses moluscos para fabricar pérola, para produzir pérola. Bota os moluscos pendurados dentro do mar, como se fossem varais, e eles vão produzindo pérola. A pérola é formada quando um pequeno grão de areia cai ali entre a concha e a cavidade do manto. No que uma impureza fica entre o manto e a cavidade, ou entre o manto e a concha, desculpe, não é a cavidade do manto. Quando cai algum grão de areia entre o manto e a concha. Quando essa impureza cai ali entre o manto e a concha, o molusco começa a produzir uma secreção para isolar aquela impureza. E essa secreção vai se formando a pérola. Ali, ó. Ali você tem, por exemplo, pérola em formação. Ela está pequenininha, continua secretando em torno, e a pérola vai crescendo. Depois é só coletar a pérola. Claro que não é tão simples assim, criar esses moluscos requer prática e habilidade. Senão teria uma produção de pérola aí abundante, não é assim que funciona. Mas de qualquer maneira, o molusco é o manto que produz a pérola por esse mecanismo. Cai uma impureza entre ele e a concha e ele vai produzindo uma secreção em torno dessa impureza e assim forma-se a pérola. Tudo bem? Uma coisa interessantíssima sobre os moluscos. Eles são os primeiros animais a possuírem um sistema circulatório. Veja, você já estudou porífero, quinidário, platelminto e nematelminto. Nenhum deles, criatura, tinha sistema circulatório. O primeiro a possuir sistema circulatório são os moluscos. Com um detalhe, o sistema circulatório deles é o que chamamos de aberto ou lacunar. Sistema circulatório aberto ou lacunar. O nosso não é, por exemplo. O nosso sistema circulatório é fechado. Por que nós dizemos que o nosso é fechado? Porque o nosso sangue está o tempo inteiro dentro de vasos sanguíneos. O seu sangue entra no fígado, ele passa por dentro do fígado, mas sempre dentro de vasos sanguíneos. O nosso sangue está sempre dentro de vasos. Então, nós temos um sistema circulatório fechado. Molusco não, é aberto ou lacunar. Vamos dar uma olhada? Bom, digamos que nós temos aqui esse molusco. Repare como tem vários pontos aí que os vasos sanguíneos não se completam. Eles estão afastados uns dos outros. Por exemplo, aqui, ó. Repara essa região. O sangue sai daqueles vasos em vermelho, banha os órgãos que estão ali e depois são recolhidos por outro conjunto de vasos. Então, repare que há momentos da circulação do molusco em que o sangue não está dentro de vasos. Ele cai em uma cavidade, banha os órgãos que estão ali e depois volta a ser recolhido por um vaso. Chamamos isso de sistema circulatório aberto ou lacunar, porque o sangue não está o tempo inteiro dentro de vasos. Tá claro? Então é a primeira vez que aparece o sistema circulatório e ele é aberto. Em quase todos os moluscos. Haverá uma exceção que eu já te falo. O que mais sobre a estrutura dos moluscos? Os moluscos possuem uma estrutura chamada rádula. A rádula é uma língua áspera que ele utiliza para raspar os alimentos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá. Aqui está essa língua áspera, tá vendo? Ó? Olha lá. E aí ele fica esfregando isso para um molusco em cima de uma folha. Ele fica esfregando essa língua na folha, esfregando, já que ele não tem dente. E assim ele vai comendo. Olha uma foto da rádula aqui, ó. Tá vendo como essa língua é? Toda pontilhadinha, toda áspera. Se você pegar um caracol grande e botar na sua mão, você vai sentir essa língua passando, raspando. Não dói não, pode dar um pouquinho de agonia, mas você vai sentir aquilo ali passando. Se preocupe não, ele só está tentando te comer, entendeu? Ele vai passando aquilo ali, raspando em você. É interessante, tá? Bem, falamos da estrutura do molusco. Então você viu que o corpo dele é dividido em cabeça, pé e massa visceral, que ele tem um manto que secreta a concha, o manto também produz a pérola. Você viu que é a primeira vez que aparece um sistema circulatório e que em quase todos os moluscos ele é aberto. Você entendeu o que é a rádula. Fechando essa parte, chama a atenção que
Durante o desenvolvimento embrionário do molusco, ocorre uma coisa muito interessante chamada de torção. O que é a torção? Durante o desenvolvimento embrionário deles, os órgãos internos se torcem. Assim, ó. Seria de esperar que o tubo digestivo de um molusco, como geralmente é nos animais, a boca começasse na frente e o ânus terminasse atrás. Isso é que seria de se esperar. Mas durante o desenvolvimento embrionário dele, há uma torção nesse tubo digestivo e o ânus acaba terminando também na frente. Em outras palavras, ele acaba fazendo cocô em cima da cabeça dele, o que, aliás, eu acho uma péssima ideia. Então, no desenvolvimento embrionário dos moluscos, há essa torção, há um giro dos órgãos internos e o final do tubo digestivo também é na frente. Ele vai eliminar as fezes na cavidade do manto, ali pela cabeça. Então, por exemplo, quando eu mostro esse desenho para você, lhe sendo honesto, isso é um molusco que não existe. Porque esse molusco está esticadinho, a boca está do lado esquerdo e o ânus do lado direito. A gente mostra esse molusco assim porque fica mais didático. Mas, na verdade, houve uma torção. E o final do intestino, ali em verde, e a cavidade do manto estariam na frente, sobre a cabeça. Quando você vê esse desenho dele assim esticadinho, é para finalidades didáticas. E não porque ele é assim. Por que ele não é assim? Porque durante a embriologia existe essa torção. Tudo bem? Estamos entrando agora na última parte dos moluscos, que é a classificação deles. E o primeiro grupo vai ser a classe gastrópoda. Sem dúvida nenhuma, a classe com maior biodiversidade dos moluscos. Essa é a classe com o maior número de espécies. É aí que está o caracol, é aí que está a lesma. Então, é uma classe com bastante biodiversidade. Uma outra classe bem comum que você encontra fácil nas praias é a classe bivalvia. O nome já diz bivalvia. Por que isso? Porque é uma classe em que os moluscos apresentam duas conchas. As ostras são bivalves. Os bivalves eram chamados de pelecípodos também. Só que esse termo pelecípodo está entrando em desuso. É melhor falar bivalve, moluscos com as duas conchas. Um detalhe interessante deles é que eles se alimentam por filtração da água. É uma alimentação por filtração da água. Você já estudou aqui comigo um animal que se alimenta por filtração da água, que foram os poríferos. Poríferos se alimentam por filtração da água. O que significa dizer se alimentar por filtração da água? O animal faz a água circular dentro dele e, à medida que a água circula, ele retira dela os alimentos. Não só os alimentos, como o oxigênio, devolve gás carbônico, tudo isso. Então, à medida que a água circula no corpo dele, ele vai obtendo os alimentos. No caso de bivalve, seria o seguinte: muitos vivem assim, enterradinhos na areia, aí eles têm um sifão inalante e um sifão exalante. A água vai entrar pelo sifão inalante, claro que não é uma água pura, aí ela entra levando oxigênio, nutrientes. Quando essa água circula no corpo dele, ele vai filtrando, retirando o que precisa, jogando fora o que não precisa, como gás carbônico, e a água sai pelo sifão exalante. Então a água fica circulando no corpo do bivalve e à medida que ela circula, ele vai filtrando para obter os nutrientes dele. Então aí, mais um animal que se alimenta por filtração da água. Uma outra classe chamada escafópoda. Os escafópodos só vivem no mar, vivem enterradinhos na areia. É muito comum aqui nas praias de Ilhéus, na Bahia, onde eu moro. Eles são pequenininhos, aqui em Ilhéus eles são pretinhos, né? Todo pretinho, rajado de branco, bem pequenininhos. Minha filha adora ir na praia ficar catando eles, bem bonitinhos. Por fim, há uma classe também chamada de cefalópoda. Céfalo de cabeça, podos de pés, pés na cabeça. Porque os pés do cefalópode são os tentáculos. Então, classe cefalópoda, pés na cabeça. Aqui tem uma exceção. Porque os cefalópodos são moluscos de sistema circulatório fechado. Eu disse que eles têm sistema circulatório aberto. A exceção são os cefalópodes. Esses aqui têm o sistema circulatório fechado. Animais lindos, como o polvo, lula, a lula gigante é incrível, são os mais complexos invertebrados que existem.
animais incríveis, os cefalópodes, alguns muito bonitos, ok? Muitos deles produzem uma tinta, quando eles se sentem ameaçados, ele lança essa tinta preta na água, não faz mal nenhum, não é tóxica, não tem veneno, nada, mas essa tinta preta assusta o agressor e ele foge, entende? Vamos lá, para terminar, como é a reprodução deles? Muitos têm desenvolvimento indireto. Quando nós falamos que o desenvolvimento é indireto, é porque tem uma fase larvar, e essas larvas são chamadas de trocófora e véleja. Em muitos, você tem a trocófora, e aí essa larva muda de fase, dando origem a uma nova larva chamada de véleja. Bom, espero que você tenha entendido. É um filo simplesinho, a apostila está aí para vocês. Espero que você tenha preenchido no decorrer da aula. E aí você vai ter um material de estudo sintético, mas que vai dar para você entender como é esse filo, que não é tão cobrado assim. É um filo que não é tão exigido, mas é bom você saber pelo menos o básico dele, como nós vimos aqui. Um grande abraço para vocês.